Olá, amores. Olá, amoras. O vídeo de hoje é um vídeo curtinho. A gente vai trocar algumas ideias sobre Kierkegaard, um pensador dinamarquês do final do século XIX. Vejam, ele é dinamarquês. Se você nunca ouviu esse nome, Kierkegaard, não fique triste. Ele é dinamarquês, ele não está nesse grupo mais famoso dos filósofos alemães, ou dos franceses, ou dos gregos. Ou dos ingleses. Ele é dinamarquês. E ele escreveu em dinamarquês. E ele não seguia uma ordem acadêmica em seus escritos. Ele escrevia um pouco como ensaísta, um pouco como novelista, e acabou que os seus escritos, né, ele morreu no final do século XIX, só foram traduzidos para o inglês aí nos meados do século XX. Então demorou um pouquinho de o nome de Kierkegaard chegar até nós, né? Aqui da parte mais ocidentalizada, né? Tanto lá da Europa quanto daqui das Américas, né? No entanto, é esse pensamento de Kierkegaard que vai influenciar fortemente um movimento francês, né, um movimento filosófico que teve, sobretudo na França, grande repercussão, que é o existencialismo. Por quê? Porque Kierkegaard é o primeiro a tratar de forma filosófica questões que estão mais ligadas à existência. Vejam, ele está, em sua filosofia, se contrapondo a Hegel, que com o seu idealismo tentava racionalizar o conhecimento. Ele está se contrapondo a toda uma corrente da filosofia que acreditava que o importante era o conhecimento da realidade. E há toda uma discussão ao longo da história da filosofia sobre o que podemos conhecer, o que não podemos conhecer, né? O estatuto de validade de cada coisa considerada conhecida. É que Kierkegaard vai trazer uma nova abordagem, porque ele vai perguntar, mas adianta conhecer se eu não me conheço? Olha só, ele está quase que voltando para Sócrates. Adianta conhecer se eu não me conheço? E o que é que eu conheço de mim? O que eu conheço de mim é o que eu experimento na minha existência. Então o Kierkegaard, que tem uma história bastante conhecida, né? Ele foi apaixonado por uma garota, Regina Olsen, de quem ele falou ao longo de sua vida, e chegaram a ser noivos, mas por algum motivo o casamento não se efetivou. E Kierkegaard, por todo o resto da sua vida, acabou não se casando, mas Regina Olsen sim, e Regina Olsen teve filhos e se casou com um rapaz que, segundo consta, com o qual ela se deu muito bem, fez um casamento feliz, mas nunca abandonou essa amizade por Kierkegaard, né? Que eles tinham uma conjunção de alma muito grande. Mas só que, veja só, ao que parece na história, Kierkegaard fez a escolha, essa palavra é importante, de não continuar o noivado. Até porque há algumas interpretações aí, mas seria algo como se ele tivesse chegado a um ponto em que ele disse, poxa vida, o meu interesse pela filosofia é tão grande que eu me casando com essa menina, ela tinha 15 anos quando eles ficaram noivos, ele era 9 anos mais velho que ela,
eu vou condenar essa menina a viver com um cara que está pensando na filosofia e tal, e parece que essa não era exatamente o projeto de vida dela. Ela tinha outro projeto de vida. Então parece que ele fez essa escolha, né? E é uma escolha, imagine só, né, de sacrifício, claro, né? Eles se gostavam, tanto que continuaram uma amizade, né, ao longo de suas vidas, mas ele carregou consigo a tragédia dessa escolha. Porque parece que ele não, no fim das contas, ele nunca conseguiu ficar realmente resolvido com essa escolha que ele fez. E aí ele vai desenvolver toda uma filosofia da escolha e de como a vida humana não é constituída pelo que a pessoa conhece, mas é constituída pelo que a pessoa experiencia. Então, o que nos faz humanos, vai dizer Kierkegaard, não é o que nós conhecemos intelectualmente, mas é o que nós conhecemos experiencialmente, e, portanto, é nossa vida. E a vida, vai dizer ele, é feita de escolhas. E toda escolha, todos nós sabemos disso, encerra, implica numa renúncia. Escolher é escolher uma coisa em vez de outra, né? Portanto, a toda escolha equivalerá pelo menos uma renúncia. E o ser humano não quer perder, né? Então ele vai dizer que nós vivemos esse dilema de termos sempre que escolher, porque não é possível não escolher. Depois Sartre vai aprofundar isso de forma magnífica. E cada vez que nós fazemos uma escolha, nós nos angustiamos. Nos angustiamos porque, ao escolhermos, estamos sozinhos. Nós não sabemos como alguém pode nos ajudar a escolher. Mesmo que eu peça para alguém escolher por mim, veja só, foi minha escolha que alguém escolhesse por mim. Eu estou sozinho. Não adianta, né? A escolha é algo solitário. Mas é também angustiante porque eu nunca, ao escolher, sei se estou escolhendo o melhor, se estou fazendo a melhor escolha. Se eu tivesse a certeza, eu não precisaria, não me colocaria o problema de escolher. E terceiro, eu não sei também, mesmo que seja a melhor escolha, se no fim essa escolha vai valer a pena. Só na existência você vai sabendo de si, né? Só na existência você vai sabendo se suas escolhas foram boas ou não. E, portanto, nós estamos sempre na angústia. Kierkegaard vai dizer que dessa forma nós saímos, né, da consciência de nós mesmos, né, para uma consciência ainda mais plena, né, que seria a consciência que se dá na dimensão mais religiosa. Ele tinha uma sólida formação também religiosa, luterana, e isso vai influenciar bastante sua filosofia. O pessoal costuma arrumar o pensamento de Kierkegaard dizendo que ele via a evolução de cada pessoa a partir de 3 estágios. O primeiro estágio seria o estágio estético, o segundo estágio seria o estágio ético, e o terceiro estágio seria o estágio teológico ou religioso. O primeiro estágio, o estágio estético, veja gente, é o estágio que ele simboliza com a criança. Por que a criança? Porque a criança é pura aesthesis, é pura sensação, né? Estética vem disso, né? A sensação dos sentidos, né? Estética, apreciação do belo, né? Que os meus olhos, que os meus ouvidos, meus sentidos percebem, né? Qualquer dia eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre essa questão, né? Porque
nós dizemos que é bonito o que é visto e o que é ouvido, né? Os outros sentidos não nos fornecem este adjetivo de bonito, né? Uma comida gostosa não é bonita ao paladar, né? Uma almofada macia não é bonita ao tato, né? Um perfume gostoso não é bonito ao olfato, né? Então a gente só diz que é bonito o que atinge a visão e a audição. Mas isso é conversa para um outro vídeo, né? Só para dar uma provocadinha. Veja só, então a estética, o estágio estética é o estado dos sentidos. E aqui ele não está falando de achar bonito ou feio, ok? Ele está falando de atingir os sentidos. A criança é puro sentido. A criança gosta ou não gosta do que lhe agrada ou não lhe agrada, né? Infelizmente, alguns adultos não saíram do estágio estético. Lembrando, hein? Estético aqui não tem a ver com achar bonito ou feio. Estético aqui, em Kierkegaard, tem a ver com gostar ou não gostar porque me agrada ou não me agrada. Infelizmente, alguns adultos, né, não saem desse estágio, o estágio estético. Pronto. É bom o que me agrada, é ruim o que não me agrada. É bom, em outras palavras, o que é bom para mim, é ruim o que não é bom para mim. O segundo estágio, nessa progressão para se tornar quem você é, diz Kierkegaard, é o estágio ético, que ele vai figurar, imagine, no homem casado. Ele não quis se casar. O estágio ético é o homem casado. Por quê? Vamos tentar entrar na mentalidade desse homem dinamarquês do século XIX. Um homem casado tem responsabilidades, das quais ele não pode fugir. Então esse é o homem ético. É o homem que sabe que tem responsabilidades, das quais ele não pode fugir. É o homem que está à busca de fazer o que é correto, mesmo que isso custe para ele alguma dor. Veja, o homem do estágio, a pessoa do estágio estético, quando escolhe a partir do próprio prazer. A pessoa do estágio ético, quando escolhe a partir do que é ético, mesmo que lhe cause desprazer. Sempre com angústia, em todos os casos. Mas tem um terceiro estágio, que é o estágio religioso. Nesse estágio religioso, a pessoa chegará ao nível não mais de fazer o que lhe agrada, não mais de fazer o que considera correto, mas de fazer, e aí vem a dimensão religiosa dele, né? O que Deus quer. E talvez tenha sido esta a causa motriz da escolha que ele fez de não se casar com Regina Olsen. E aí a figura que ele encontra é a figura de Abraão. Abraão, o pai de Isaac. Para quem não conhece a história, um rápido comentário. Tem uma passagem bíblica que fala de um senhor, Abraão, um patriarca, que já em idade avançada teve um filho, por milagre de Deus, e a esposa também já estava em idade avançada, e esse filho era assim a joia da casa, né? Um filho único, Isaac, o herdeiro, né, de todas as propriedades de Abraão. E aí, quando Isaac está adolescente, Deus, que tinha permitido a ele ter esse filho, aparece para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você mate seu filho.
Olha o drama. Vamos lá? O estágio estético. Dói para ele matar o próprio filho. Ele tem que superar. Estágio ético. Dói para ele matar. Ele é um homem ético. Mas Deus está chamando ele para o estágio religioso. Fazer o que Deus quer. Mesmo quando o que Deus quer fere a sua ética e a sua estética. Então Abraão vive a maior das angústias, porque ele quer fazer a vontade de seu Deus, mas ele não quer cometer um desatino ético e um desatino estético. Então, o Kierkegaard vai dizer que Abraão está naquele estágio em que todo homem acaba precisando chegar quando o homem quer dar esse salto de qualidade existencial, o salto da autoconsciência, da plena liberdade, o salto em que você sai da autonomia, que é o estado ético, para a autoconsciência. E para que o homem chegue a esse estágio religioso da autoconsciência, é preciso fazer a vontade de Deus. E aí ele usa a imagem do salto no escuro, né? Crer é dar um salto no escuro, é colocar uma venda e pular o abismo, porque Abraão não sabia o que viria a partir dali, mas ele tinha que cumprir a vontade do seu Deus. E no texto, na narração bíblica, ele amarra o filho e pega uma faca para matar o filho, quando aí aparece um anjo. E o anjo diz: epa, peraí, calma, Abraão. Isso aqui era só um teste, você acaba de passar no teste. Então veja só, Abraão, depois de conhecer a angústia da escolha, descer no mais profundo abismo, ele descobre que sim, o seu Deus não o abandonou e ele tem o filho e ele não cometeu um crime. Então o estágio ético está salvo, o estágio estético está salvo e ele agora é pura contemplação da vontade de Deus. Ele é o homem autossuficiente. Então vejam como Kierkegaard, com essa metáfora gostosa, né, acaba fazendo umas considerações muito interessantes sobre o que é a existência humana, mostrando que nós podemos fazer um caminho, e ele acha que todo homem é convidado a fazer esse caminho, que vai do puro sentimento de prazer ou desprazer para um estágio de autonomia, que é o estágio do homem ético, e que esse estágio de autonomia pode levar o homem a um estágio ainda maior, que é o estágio da autoconsciência. Como vocês veem, gente, todos esses filósofos que criticam a racionalidade, quando eles voltam para si, eles estão sempre nos chamando a atenção para que nós não fiquemos tão presos nos conteúdos da racionalidade, mas descubramos que dentro de nós há uma possibilidade de ser mais, que só é possível sendo experimentada existencialmente. É assim que Kierkegaard acaba se tornando um dos fundadores do pensamento existencialista, sobre o qual nós ainda vamos voltar a conversar. Espero ter contribuído para as reflexões com essas ideias sobre Kierkegaard. Beijão, amores e amoras. Até a próxima.